Não vejo nada de mal em fazer o que fazíamos. Início de noite do dia 18 de outubro de 1977. A jovem de 19 anos, chamada Yolanda Washington, se preparava para mais uma noite de trabalho. De fato, ela acabara de retornar do seu emprego formal, de garçonete, na Casa Internacional das Panquecas, onde trabalhava. Mas a vida não estava tão fácil. Então, Yolanda mantinha uma segunda vida, ou melhor, um segundo trabalho, como prostituta em uma movimentada rua de Los Angeles, na região da Sunset Boulevard. Yolanda estacionou seu carro a poucos metros do ponto onde costumava ficar e se dirigiu para lá. Ela se sentia muito bonita naquela noite, mas ao mesmo tempo parecia que algo não estava certo. Besteira, pensou ela. Vamos ao trabalho, menina. Apenas poucos minutos depois, ela foi abordada por dois homens que diziam ser policiais e queriam falar com ela. Numa reação normal das profissionais da Sunset Boulevard, ela disse que não iria. Porém, não houve outro jeito. Enquanto isso, no departamento de polícia de Los Angeles, o detetive Frank Salerno iniciava seu plantão. Uma noite californiana normal. O clima agradável e tudo parecia estar calmo. Até que uma ligação feita para o departamento mudou tudo. O corpo nu de uma mulher havia sido despejado na Forest Law Street, já chegando na Ventura Freeway, uma das rodovias que atravessavam Los Angeles. Este local fica a pouco mais de 10 quilômetros do ponto onde Yolanda havia sido capturada. Chegando no local, o detetive percebeu pelos indícios iniciais que se tratava de uma jovem negra, de cerca de 20 anos. O corpo dela havia sido limpo antes de ser jogado na encosta e apresentava fracos sinais de estrangulamento no pescoço e também marcas nos pulsos e tornozelos feitas por uma corda. Descobriu-se, um pouco mais tarde, que ela havia sido abusada sexualmente. Contudo, como se tratava de uma prostituta, a polícia não se preocupou tanto em investigar o caso. 1º de novembro de 1977, logo cedo, antes do movimento das 7 da manhã, John Smith abriu a porta de sua casa, em uma área residencial de classe média, e se deparou com algo inusitado. Ele se aproximou e viu que se tratava do corpo nu de uma jovem. A primeira providência de John foi cobrir o corpo para não chamar a atenção das pessoas, principalmente das crianças que estavam a caminho da escola. Depois, chamou a polícia. Mais uma vez, o detetive Salerno foi averiguar a ocorrência. A vítima, dessa vez, era uma garota, mais jovem que a anterior. Os sinais no corpo dela eram similares aos encontrados em Yolanda, e os indícios apontavam que, também de forma semelhante, ela foi morta em um local e o seu corpo despejado em outro. O detetive Salerno também encontrou um pequeno pedaço de penugem de cor clara em sua pálpebra e o guardou para os peritos forenses. O relatório do legista detalhou ainda mais. Ela havia sido abusada e sodomizada.
A menina, que foi descrita como sendo pequena e magra, pesando cerca de 50 quilos e parecendo ter cerca de 16 anos, foi identificada como Judith Lynn Miller, de apenas 15 anos, ex-aluna da Hollywood High School. Porém, de acordo com o que foi levantado depois, a garota também fazia programas ocasionais na Sunset Boulevard. Miller tinha sido vista pela última vez na noite anterior, enquanto conversava com um homem num sedã de 2 cores na Sunset. De acordo com testemunhas, desceram 2 homens dizendo ser policiais, que algemaram a jovem e a colocaram dentro do carro. Ela foi levada a uma loja de estofados para automóveis na Colorado Boulevard. Loja esta pertencente a Angelo Buono, onde foi morta antes de ser deixada em Alta Terrace, o bairro de classe média, a aproximadamente 18 quilômetros da loja. Lisa Questin, uma dançarina e garçonete de 21 anos de idade, caminhava pela calçada, depois de sair do LA Knockers, uma danceteria bastante conhecida nos anos 70 e 80. Ela caminhava em direção ao seu carro, quando encontrou 2 homens. A má sorte parece ter chegado naquela noite. Lisa foi violentamente agredida e assassinada, e seu corpo foi deixado, também nu, em um dique de uma rodovia perto do Chevy Chase Country Club, em Glendale. Para o detetive Salerno, não havia mais dúvidas. Os 3 assassinatos tinham algum vínculo. Por outro lado, os casos ganhariam repercussão muito maior e destaques na mídia, já que as 2 vítimas seguintes não eram profissionais da noite. No domingo 13 de novembro de 1977, 2 meninas, Dolores Ann Cepeda, de 12 anos, e Sonia Marie Johnson, de 14 anos, embarcaram em um ônibus em frente ao Eagle Rock Plaza, em Colorado Boulevard, e voltaram para casa. Na última vez que foram vistas, estavam descendo do ônibus na York Boulevard, com a North Avenue Fort Six, e se aproximando de um sedã bicolor, que supostamente continha 2 homens. Seus cadáveres foram descobertos por um menino de 9 anos que estava caçando tesouros em uma pilha de lixo, em uma colina perto do Dodger Stadium, em 20 de novembro de 1977. Os corpos de ambas as meninas já haviam começado a se decompor. O laudo cadavérico apontou que ambas foram abusadas e estranguladas. Desta vez, a mídia entrou de cabeça nos casos, já apelidando o provável assassino de o estrangulador de Hillside. A polícia de Los Angeles deu prioridade na procura pelo assassino ou pelos assassinos. No início de 1978, já se somavam 10 assassinatos, provavelmente todos cometidos pelo mesmo criminoso. Entre eles, estava a vítima, Catherine Laura Baker, de 24 anos, filha do ator Peter Lorre, ator conhecido por filmes feitos na década de 40 e 50, como Casablanca e o alemão M, o vampiro de Düsseldorf, que o tornou famoso. Em M, Lorre interpreta o serial killer Rance Becker. A sorte de Catherine foi que, ao ser abordada, os falsos policiais pediram seus documentos e reconheceram-na por causa do sobrenome e também por uma foto em que ela, ainda criança, estava no colo do pai. A dupla a deixou em paz e foi embora. Somente mais tarde,
Quando os homens foram capturados, é que ela soube da encrenca da qual havia saído. Graças a seu pai, que inclusive já era falecido na época. Inexplicavelmente, os crimes cessaram. Mesmo assim, a polícia não devia desistir e não desistiu. Até um quase eterno candidato a se tornar policial, chamado Kenneth Bianchi, também conhecido por Kenny, que tinha alguns amigos na polícia, foi chamado para participar de uma busca. O fato é que, naquele início de 78, o filho de Bianchi havia nascido e ele resolveu dar um tempo. Porém, não demorou muito para que a dupla fizesse uma nova investida, que seria sua 11ª vítima. Em dado momento, Bianchi confessou ao amigo que tinha sido interrogado pela polícia. O italiano naturalizado americano, Buono, que por sinal era primo de Bianchi, ameaçou matá-lo se ele não deixasse a cidade imediatamente. Ele e sua família se mudaram para Bellingham, Washington, em maio de 1978, onde conseguiu um emprego como segurança. Em janeiro do ano seguinte, Bianchi sequestrou 2 alunas da Western Washington University, Carrie Mandick e Diane Wilder, e as levou para uma casa que ele vigiava. Lá, abusou, torturou e matou as meninas. Desta vez, no entanto, a sorte abandonou Bianchi. As placas do seu carro, que eram da Califórnia, foram o ponto-chave para que a polícia ligasse os crimes. Isso porque, ainda quando estava em Los Angeles, testemunhas conseguiram anotá-las e a polícia já estava no encalço do sedã bicolor. No dia seguinte, 12 de janeiro, ele foi preso sem incidentes. Quando sua foto foi divulgada na mídia em Los Angeles, os investigadores receberam uma ligação de um advogado chamado David Wood, que ajudou uma das 2 garotas que conseguiu escapar da dupla. Isso foi o suficiente para que Buono fosse finalmente preso. Em outubro de 1979, pouco antes disso, Bianchi havia informado aos investigadores sobre o envolvimento do seu primo nos assassinatos. Em 1983, os 2 homens foram considerados culpados pelos assassinatos que cometeram. E apesar da crueldade dos seus crimes, foram poupados da pena de morte e condenados à prisão perpétua. Buono morreu vítima de um infarto em 2022, enquanto cumpria sua sentença na prisão estadual de Calipatria, na Califórnia. Bianchi ainda está cumprindo sua sentença na penitenciária do estado de Washington, em Walla Walla, e não será elegível para a liberdade condicional novamente até 2025. Para você, houve justiça nesse caso? Conte pra gente aí nos comentários. Obrigado por acompanhar e até a próxima.